1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 ao 25. Acompanhem comigo a leitura, eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Essa é a palavra do Senhor para a nossa edificação nessa noite. Eu vou convidar a igreja para a gente orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela foi aberta e lida, e nós te pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, e que o teu Espírito Santo haja de forma sobrenatural entre nós, e que a tua palavra faça efeito na nossa mente e no nosso coração. Não deixa a gente sair da mesma forma que a gente entrou. Nós te clamamos, porque sozinhos nós não podemos isso. Ajuda-nos, ilumina-nos, ó Espírito Santo de Deus. É o que o teu povo, em nome de Jesus, ora. Amém. Meus irmãos, o Pedro está escrevendo aqui para gente que sabe o que é sofrer. Para gente que tinha sido expulsa da sua terra, para gente que estava recebendo ameaças de morte e tinha largado tudo para trás. Pedro está escrevendo aqui para pessoas, homens e mulheres, que passam por sofrimento e lutas. É um dos principais temas que percorrem toda a carta, a primeira carta de Pedro. E o que Pedro diz logo no início de sua carta é: olha, vocês podem se alegrar. Vocês estão passando por muitas dificuldades, mas existe um motivo principal que a gente pode, como cristão, se alegrar a despeito de todas as dificuldades.
E essa alegria que supera em muito todas as dificuldades se encontra na pessoa de Jesus Cristo, que morre em favor de todos os seus filhos e nos dá a possibilidade de vida eterna. É assim que Pedro abre a sua carta, dizendo: olha, meus irmãos, vocês sofrem, não sofrem? Vocês estão passando por problema, não estão? Mas existe um motivo principal para se alegrar. O Senhor nos fez seus filhos, e isso, tristeza, luta nenhuma é capaz de superar e apagar. Isso vale para nós hoje. Nós também passando por lutas e lutas, batalhas, dificuldades, choros, tristezas, abandonos, diferentes daqueles que os irmãos daquela época passavam, mas também as nossas lutas. E a mensagem de Pedro para nós cabe no nosso coração quando ele diz: olha, a tristeza que vocês passam, ela é muito temporária, frente a toda a alegria que vocês vão poder passar na presença do Rei. E aí Pedro diz: olha, por causa disso, porque vocês foram feitos filhos, e essa alegria supera em muito as tristezas que vocês passam, vocês podem viver de um modo exemplar. Vocês podem viver como amados pelo Senhor. O amor pode ser, entre os cristãos, entre os filhos de Deus, algo que transborda, a ponto de chegar na família, chegar na sociedade, chegar até mesmo nos inimigos. E aí Pedro chega finalmente no seu capítulo 2, quando ele começa esse texto que nós lemos, lembrando aqueles irmãos, algo que ele fala desde o capítulo 1, vocês são amados. E ele começa: amados, eu exorto vocês como peregrinos e forasteiros que vocês são. O que Pedro quer dizer com isso? Pedro vem lembrar aqueles irmãos, algo que ele traz desde o seu primeiro versículo do capítulo 1. Nós cristãos, apesar de vivermos temporariamente nessa terra, nós não pertencemos a este lugar. O nosso reino é outro, o nosso lar é outro, o nosso rei, as nossas leis são outras. Nós pertencemos a um reino que não a esse aqui. Nós estamos aqui como estrangeiros. E Pedro relembra esses irmãos no capítulo 2. E por causa disso, e porque nós somos amados, e porque nós vivemos com uma oportunidade de um novo caminho, até porque nós somos estrangeiros, é que Pedro vem trazer para esses irmãos no capítulo 2 uma nova forma, uma nova possibilidade de vida, que a submissão é como uma das marcas do cristão. E Pedro, durante esses versículos que nós lemos, trata o cristão como alguém que é submisso, em principalmente 3 áreas, como ele traz aqui no texto. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma conversa, uma mensagem sobre o tema a submissão como a marca de um cristão. Porque Pedro ensina para nós um pouco do comportamento do cristão no mundo. E o versículo 11, acompanha aí comigo, o versículo 11, diz o seguinte: amados, eu exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro, ele vem dizer para mim e para você que existe uma guerra em andamento que tem como objetivo um só, ou o principal deles, destruir a nossa alma. E Pedro traz, obviamente, a ideia de que nós cristãos somos alguém chamados a enfrentar essas guerras. Mas que tipo de paixões são essas? O que Pedro está dizendo com paixões carnais? O próprio Pedro, no desenrolar de sua carta, vem trazer para mim e para você, lá no capítulo 4, no versículo 3, o seguinte: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Vocês têm andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras,
orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Quais são essas paixões que Pedro traz no versículo 11 do capítulo 2? Bebedices, luxúria, orgias, idolatrias detestáveis a Deus. E esse aspecto mostra a primeira verdade nesse texto acerca da submissão de um cristão. Nós, como cristãos, precisamos, nós devemos, nós temos a oportunidade de sermos submissos ao padrão de santidade de Deus. Não existe possibilidade dentro da questão, tanto dessa carta de Pedro como da Bíblia, de nós caminharmos pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos. Um cristão é marcado por submissão, em primeiro lugar, a submissão a um padrão estabelecido por Deus de santidade. Um cristão é aquele que foge do que é mal, é aquele que foge, inclusive, da aparência do que é mal. E é isso que Pedro traz. E no versículo 12, ele traz o motivo pelo qual o povo de Deus não deve ceder à guerra trazida da alma. Ele diz o seguinte no versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ou seja, vocês precisam, como cristãos, dar bom testemunho, é o que Pedro está dizendo para a gente. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que Pedro está dizendo é que a vida dos cristãos precisa ser uma prova de que nós andamos de forma a agradar a vontade do Senhor. E esse é o primeiro aspecto presente nesse texto. A submissão a Deus é o objetivo primário do cristão, porque nos faz sermos bons exemplos de conduta na sociedade. A submissão a Deus é o objetivo primário dos cristãos e nos faz sermos bons exemplos de conduta na sociedade. Ainda que nós sejamos estrangeiros e peregrinos, ainda que nós não pertençamos a essa terra, nós somos chamados a viver conforme o padrão estabelecido pelo Senhor, para que nós façamos diferença na sociedade. E assim, dentro desse contexto que Pedro traz, ele não indica que os cristãos são aqueles que devem viver isolados, mas que nós devemos impactar as áreas da sociedade às quais o Senhor nos coloca. E é justamente isso que Deus aborda nas suas duas próximas características da submissão do cristão. A relação do cristão com o governo, com as autoridades, e a relação do cristão com o trabalho. Versículos 13 a 17, se você ainda tem aberto aí na sua Bíblia. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa de quem? Por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pedro afirma categoricamente nesses versículos que nós cristãos precisamos ser sujeitos, submissos às autoridades constituídas na terra. A palavra de Deus é clara quando ele diz que é o Senhor o responsável por instituir família, por instituir igreja, por instituir governo. Dizem os estudiosos bíblicos que essa data dessa carta é muito provavelmente a data de que Nero era o imperador. E é para aqueles que conhecem um pouco da história, Nero era alguém muito mau e fazia muito mal, especialmente aos cristãos. E Pedro lembra aqueles homens, aqueles cristãos, ainda que tenham um governante marcado por insanidade, por abuso de poder, especialmente contra eles mesmos, Pedro afirma que
toda instituição humana de poder tem uma só fonte: Deus. E por causa disso, nós precisamos ser submissos às autoridades que são constituídas na sociedade. Pedro afirma que a motivação pela qual nós somos submissos às autoridades é por causa do Senhor. Tendo o Senhor como motivação para a obediência das autoridades, fica claro para a gente que essa não é uma submissão cega. Fica claro para a gente que Pedro não está dizendo: olha, o que é que os governantes mandarem, vocês façam. Pedro está falando que o padrão pelo qual nós somos submissos às autoridades é a Escritura. Ou seja, existe um limite para a submissão às autoridades, mas enquanto esse limite não é ultrapassado, nós somos submissos. Se um governante aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo fala: agora a igreja não pode mais se reunir, não pode mais ler a Bíblia, todo mundo queima as suas Bíblias. É claro que esse é um princípio que viola, um princípio absurdo, uma lei absurda, que viola as Sagradas Escrituras. É claro que nós não nos submetemos a esse tipo de lei, nós não somos submissos a esse tipo de governo. Mas enquanto não viola a palavra do Senhor, Pedro nos diz que a nossa motivação a sermos submissos ao governo é do Senhor. Somente assim, quando um governo é contrário à palavra de Deus, é que nós não devemos obedecê-lo. Não sendo esse o caso, obedecer às autoridades é obedecer a Deus. Ser submisso às autoridades é ser submisso a Deus. Aquele que é soberano está acima de todos os homens. Isso revela um segundo ponto interessante nesse trecho de Pedro. Nós devemos ser submissos a todas as autoridades humanas como forma de submissão a Deus. Pedro indica isso. E Pedro indica no versículo 14, depois, se você quiser ler na sua casa, ler novamente, ele diz que os governantes eles têm um objetivo principal. Eles devem coibir o mal e eles devem promover o bem. Lutero acreditava que o Estado era o instrumento de Deus para promover justiça social em uma cidade, e quando essa autoridade não exercia devidamente o seu papel, acreditava ainda que deveria ser repreendido. Por causa do Senhor. Em segundo lugar, nós entendemos que o cristão é aquele que obedece e é submisso a todas as autoridades que lhe governam. Seja na sociedade, seja na igreja, seja no trabalho, seja nas sociedades internas que nós frequentamos, seja nas nossas casas. A gente tem estudado no Catecismo Maior justamente o 5º mandamento que fala sobre isso. A submissão é um dever de todos nós. E se a submissão também no trabalho é um dever de todos nós, Pedro fala disso na sua próxima área, para terminar o texto em que nós lemos. Ainda que numa realidade um pouquinho diferente da nossa, Pedro fala a partir do versículo 18. Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Um pouco diferente da nossa situação hoje. Mas o que Pedro está dizendo é que os servos, que para ficar mais claro para a gente, os servos eram como nesse contexto que Pedro está falando, eles eram como uma espécie de servos domésticos. Eles não tinham valor. Para aquele momento que eles estavam vivendo, eles nem eram contados direito como pessoas, mas como instrumentos de trabalho.
E Pedro está dizendo para esses homens: olha, vocês devem ser submissos aos seus senhores. Não somente se o seu senhor for bom, mas também se ele for mau. Pedro nos mostra que alguns senhores, eles eram bons, mas muitos deles exerciam um poder, uma carga quase que ilimitada sobre os seus servos. De um jeito ou de outro. O que Pedro está dizendo? Sejam submissos. Apesar da perversidade, apesar da injustiça, apesar do castigo do seu senhor, o cristão, sendo um servo, naquela circunstância, ele deveria ser submisso ao seu senhor como forma de agradar e obedecer a Deus. E assim nós chegamos no terceiro e no último modelo pelo qual Pedro coloca a submissão como uma marca da vida de um cristão. O cristão deve ser submisso às suas autoridades no ambiente de trabalho e buscar sempre paz nas suas relações profissionais. É o que Pedro coloca como dever de um servo. E assim termina o nosso texto. O texto termina indicando para a gente um dever, uma forma de impactar a sociedade, uma forma de mostrar à sociedade que nós caminhamos de forma diferente. Nós somos submissos. Submissos à lei do Senhor, nós somos submissos às autoridades, nós somos submissos no nosso ambiente de trabalho. Mas a pergunta que fica é: como fazer isso? Fala sério. Isso parece um conto de mentirinha. Quem age dessa forma? Como que eu e você podemos agir dessa forma? E Pedro traz a resposta. E Pedro traz a resposta para como que é possível obedecer alguém que nos maltrata no trabalho, que tira a nossa paciência. Pedro mostra como ser submisso a um sistema de governo cuja marca não é um auxílio correto àqueles que passam por necessidades. Pedro ensina como vencer uma guerra interna e se afastar das bebedices a fim de agradar a Deus, se afastar de toda imoralidade sexual, se afastar de um caminho mau. Pedro ensina isso. E Pedro termina esse texto mostrando o exemplo de Jesus Cristo. Mostrando como que existiu um homem que pisou nessa terra e viveu uma vida de total submissão e que por isso merece e deve ser imitado. Jesus Cristo é o exemplo para nós como alguém que é submisso a toda a autoridade que era colocada diante dele. Em primeiro lugar, Jesus era submisso à vontade de seu Pai. Tanto é que na reta final, prestes a ser entregue, Jesus clama ao Pai e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Jesus mostra até o final, e em diversos momentos de seu ministério, ele diz: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, o que importa é que eu faça a vontade do meu Pai, eu estou aqui por causa porque o meu Pai me enviou. E tantas outras formas que mostram que Jesus é o padrão a ser seguido como aquele que é submisso à autoridade, primeiramente, do Senhor. Mas Jesus também é alguém que foi submisso às autoridades humanas. E Jesus foi condenado, foi entregue, foi colocado na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou. Ressuscitou mostrando que toda a autoridade agora lhe foi dada. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que quando Jesus ressuscita e ele sobe aos céus, ele é colocado à direita, numa posição de toda autoridade ao lado de Deus o Pai. Jesus, e não a minha força ou a sua, é a chave para nós sermos cristãos, que tem como marca das nossas vidas a submissão. É impossível para mim e para você, pelas nossas próprias forças, caminhar diante disso.
O máximo que vai acontecer é um ou outro se dar melhor aqui e ser mais submisso e no fundo ficar cheio de orgulho, o que é pecado. Mas é olhando para Jesus. Pedro afirma que é por causa desse homem, do Filho de Deus, do próprio Deus encarnado, que nós somos chamados a uma vida de submissão. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo inocente, e nunca tendo pecado, foi apanhado, foi massacrado, foi crucificado e foi morto. E carregou até o fim os nossos pecados na cruz. Jesus Cristo é a razão pela qual eu e você podemos dizer: nós somos um povo marcado pela submissão. Porque o Mestre foi submisso até o fim. Pedro indica que todos os que andavam perdidos e foram encontrados pelo Senhor devem olhar e seguir os passos do seu Rei. E se ele andou assim, vamos andar assim. E se ele teve poder para andar assim, nós temos a certeza que nós não temos poder para andar assim. Mas nele, somente nele, diante dele, é que nós podemos ter uma vida que agrada ao Senhor. O que é que isso tem a ver com você? Para a gente terminar. O que é que você leva para a sua casa? É olhando, por exemplo, de Jesus que a gente faz isso, mas a gente faz o quê? Em primeiro lugar, aplicando essas verdades, as 3 áreas de submissão da nossa vida, da vida de um cristão. Em primeiro lugar, nós precisamos ser exemplos de uma vida correta, que nós só encontramos força através de um relacionamento com Jesus. Ainda que nós sejamos inseridos e vivendo temporariamente aqui na terra, nós somos chamados a viver uma vida que vai contra os nossos próprios desejos, contra a vontade daqueles que estão ao nosso lado. E a submissão a Deus, como um primeiro lugar de um relacionamento com Jesus, nos faz sermos exemplos de caráter, de calma, de paz, de comportamento, por onde quer que nós formos. Isso não é fácil. Pela minha capacidade é impossível, não sei pela sua. Mas ao lado do Senhor, é através de um relacionamento com o Senhor, é que nós podemos, diante dEle, através da obra dEle, fazermos a diferença onde o Senhor nos coloca. Nós precisamos nos destacar em termos de santidade frente a esse mundo. E não é pela nossa capacidade, é por um relacionamento com Jesus Cristo. É Ele que transforma quem nós somos, é Ele que quebra o nosso coração de pedra e nos dá um novo coração, é Ele que transforma a nossa vontade de indo contra a vontade do Senhor para termos deleite, termos muita alegria em fazer a vontade do Senhor. A Bíblia afirma que nenhum de nós pode afirmar que não tem erro, que nenhum de nós pode afirmar que nunca peca. Mas a Bíblia também afirma que todos nós estamos aqui lutando contra as nossas próprias vontades, a fim de agradar ao nosso Rei. Nós precisamos lutar. Pedro diz que essa é uma guerra, e nós não podemos tirar o olho do campo de batalha. Essa é uma guerra. E só você sabe quais são as lutas que você mais precisa guerrear. Se é com relação à bebida, se é com relação a outras drogas, se é com relação a questões imoralidades sexuais, se é com relação à mentira, se é com relação a ser alguém irritado. Você sabe qual batalha que você passa. E eu quero te dar uma mensagem de esperança. Em Jesus existe um jeito da gente ser submisso à vontade do nosso Pai. A sua vida pode mudar. Não por quem eu e você somos, mas porque existe um Rei que é o exemplo de submissão a ser seguido. E essa luta um dia tem fim, porque a Bíblia diz que Jesus está voltando. E o dia que Jesus voltar, nós viveremos eternamente com Ele, sem a influência do pecado. E nós estaremos juntos diante dEle por toda a eternidade. Está acabando essa luta.
Essa é uma mensagem de esperança para a gente. Só falta mais um pouquinho. E esse pouquinho, a gente pode ser submisso ao Senhor ao lado de Jesus. Mas se isso responde à primeira submissão à vontade de Deus, nós também precisamos ser cidadãos submissos às nossas autoridades. E cidadãos que buscam a justiça. E isso não tem a ver com partidos políticos que estão no controle do nosso país. Isso tem a ver com toda a autoridade que é constituída no nosso país. Pedro nos ensina que o cristão deve ser submisso às autoridades, sem perder a busca pela justiça. Honrar, respeitar, obedecer aqueles que Deus colocou no poder é uma forma de nós honrarmos, obedecermos e respeitarmos a própria autoridade de Deus. A gente precisa vigiar os nossos governantes, se eles estão fazendo o seu trabalho certo. Mas a gente precisa honrá-los. A gente nunca vai contra a Bíblia para honrar os nossos visitantes. Isso é idolatria. Idolatria é pecado. Mas enquanto eles não estiverem contra a palavra do Senhor, o nosso dever é honrar, obedecer e respeitar. O nosso Facebook, por aí, não sei de vocês, o meu de vez em quando aparece, está cheio de piadinha contra os nossos representantes. Cheio. Ou umas muito desrespeitosas. Isso não é uma postura de um cristão. A palavra de Deus nos ensina a honrar todas as nossas autoridades. Ainda bem que passou o ano de eleição, né? Porque ano de eleição era bom para a gente falar sobre isso. Mas o amor fraternal precisa ser vivenciado por nós, ainda que nós discordemos uns dos outros nas nossas visões políticas. Porque nós precisamos ser cidadãos submissos e que buscam justiça. Mas, por fim, Pedro trabalha a última marca de submissão no trabalho. E como que nós podemos aplicar na nossa vida? Nós precisamos ser acima de chefes, acima de empregados, acima de patrão. Nós precisamos ser cristãos autênticos. O Senhor não te colocou aonde Ele te colocou à toa. O Senhor não te deu os dons que Ele te deu à toa. O Senhor não te levou para aquela empresa ou para aquela outra à toa. O Senhor quer que seja você chefe, quer você seja empregado, quer você seja até um trabalhador autônomo. O Senhor está te chamando para você ser alguém submisso no seu ambiente de trabalho. Chefes, honrem a sua equipe. Sejam chefes cristãos. Cobrem na medida das suas capacidades. Não deem aos seus subordinados mais do que eles podem fazer. Não abusem de seu poder para ofender a sua equipe. Paguem em dia os direitos deles. Aliás, paguem a eles todos os seus direitos. Conquistem a simpatia da sua equipe. Amem a sua equipe. Honrem a Deus na relação com todos os seus empregados. E por fim, orem por eles. Mas se você é empregado, obedeçam ao seu chefe. Sejam funcionários cristãos. Façam o melhor que vocês puderem para bater todas as metas que vocês puderem. Sejam exemplos de determinação dentro da sua própria equipe. Não engane o seu patrão dizendo que você trabalha mais do que você realmente trabalha. Não engane o seu patrão dizendo que você só tira 1 hora de almoço quando isso não é verdade. Não finjam trabalhar só quando eles estão por perto. Não burlem hora extra, mas sejam os mais amáveis funcionários. Conquiste a simpatia de toda a sua equipe. Honre a Deus na relação com o seu chefe. Ore pelo seu chefe. Pedro termina, e nós também terminamos. A submissão é uma marca do cristão, porque o rei foi submisso até a sua morte.
Pedro continua mostrando que essa submissão ela vai além e ela chega no nosso ambiente familiar. Mas isso é assunto para uma outra pregação. Mas por fim, para você lembrar, sejamos submissos ao Senhor como exemplos de uma vida correta, às nossas autoridades como cidadãos submissos que buscam justiça social e dentro de um ambiente de trabalho, como verdadeiros cristãos acima de chefes ou de empregados. Que assim o Senhor nos abençoe. Que assim nós façamos diferença aonde quer que Ele nos leve. Que durante essa semana nós possamos fazer a diferença como Pedro coloca. Olha, deixe que as pessoas do seu lado vejam nas suas atitudes que elas não têm o que falar mal de vocês. Submissão é uma marca de um cristão. E que o Senhor nos sustente. É só por Ele. Vamos orar? Senhor, quando a gente olha a Tua palavra, nós temos a certeza que não é pela nossa força. Quando nós observamos a riqueza dos Teus ensinamentos, nós temos a certeza de que sozinhos nós não conseguimos. E é por isso que nós te clamamos por ajuda. Fortalece o nosso espírito e o nosso corpo, ó Espírito Santo de Deus. Nos ajude a sermos cristãos submissos, primeiramente submissos à Tua vontade, Senhor. Nos ensine a sermos cristãos que busquem a Tua vontade, que travam uma verdadeira guerra contra vontades más que são apresentadas a nós. Nos ajuda a dizermos não à corrupção, a dizermos não para a imoralidade sexual, a dizermos não para conflitos nas nossas casas, a questões que são colocadas a nós, diante de nós, dia após dia. Senhor, nos ajude a sermos submissos à Tua vontade, como Jesus Cristo foi até o final. Mas, Senhor, nós também te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos submissos às nossas autoridades. Sê com as nossas autoridades. Senhor, não permitas que homens governem pelos seus próprios interesses. Tem misericórdia do nosso país. Ajuda a gente, Senhor, nessa luta contra a corrupção. Mas nós te pedimos que o Senhor nos ensine qual é o nosso lugar. De, sim, cobrarmos quando eles não fizerem um trabalho direito, mas a sermos submissos até o momento que eles caminharem ao lado da Tua palavra. Não nos permita sermos rebeldes sem causa. Mas nós te pedimos, como o Senhor Jesus foi submisso até o fim, que o Senhor também nos ensine a ser. E assim também no nosso trabalho. O Senhor sabe as lutas que a gente enfrenta. Temos colegas de trabalho mais difíceis, colegas de trabalho mais fáceis, temos chefes mais duros, chefes mais amigos. Ah, Senhor, ensina a gente a sermos submissos a Ele. Nós te pedimos isso, certos de que é o exemplo de Jesus Cristo que nos leva adiante. Não deixa a gente confiar nas nossas próprias forças, mas que através de Jesus nós saibamos qual é o nosso lugar durante esse período aqui. E nós ansiamos pela Tua volta, quando nós teremos a oportunidade de dia após dia, durante toda a eternidade, Te adorar. Muito obrigado pela Tua palavra. Muda os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.